O presidente Omar Aziz e o relator da Saúde, Renan Calheiros, do MDB do Alagoas, durante a CPI da Covid, afirmam que não vão investigar governadores e prefeitos e também que a comissão não tem competência para investigar estados e municípios. O Amazonas, que foi palco de denúncias em 2020, após a CPI da Saúde da Assembleia Legislativa do Amazonas, que apurou inúmeras irregularidades na compra de 28 respiradores pulmonares e que também, no mesmo ano, ocorreu a Operação Sangria, que por 3 vezes deflagrou operações onde realizou prisões de personagens do alto escalão do governo e empresários, mediante inúmeras acusações como organização criminosa, liderada pelo governador do estado, Wilson de Miranda Lima. De acordo com a Procuradoria-Geral da República, ainda teve a prisão pedida pela Polícia Federal. O grupo foi acusado de organização criminosa que teria praticado a dispensa indevida de licitação, fraude à licitação e peculato. Os prejuízos aos cofres públicos teriam somado quase 2,2 milhões de reais. Os membros da CPI que querem convocar governadores defendem que todos os recursos necessários para o bom enfrentamento da pandemia foram repassados pelo governo federal e governadores e prefeitos querem se livrar de qualquer responsabilidade por eventuais erros. O senador Marcos Rogério, do DEM de Rondônia, um dos principais governistas na comissão, apresentou pedido para convocar os governadores Wilson Lima, do Amazonas, Rui Costa, da Bahia, Helder Barbalho, do Pará e João Dória, de São Paulo. Os pedidos ainda não foram sequer votados. Do artigo 14, inciso 10, alineado do Regimento Interno do Senado Federal, para indagar de Vossa Excelência, quando será convocada a reunião deliberativa deste colegiado, destinada a votar os requerimentos de convocação de autoridades estaduais e municipais a respeito de irregularidades na utilização de repasses federais para o combate à Covid-19. É sabido por todos que o requerimento do senador Girão também tem como foco a investigação da correta aplicação dos recursos federais no âmbito dos estados e municípios. Só para se ter uma ideia, senhor presidente, somente até outubro do ano passado foram realizadas 51 operações da Polícia Federal, abrangendo 18 estados da Federação, com operações em prefeituras e governos estaduais. Isso representa, nessas investigações, apenas nessas, a movimentação de cerca de 2 bilhões de reais em recursos públicos destinados ao combate à Covid. A suspeita de superfaturamento na aquisição de insumos para a prevenção e combate à pandemia, fraudes nas compras de respiradores, superfaturamento em contratos para a compra de máscaras, entre outros. Portanto, senhor presidente, a convocação de autoridades estaduais e municipais é medida urgente. Veja o caso do estado do Amazonas, senhor presidente. É tão grave a situação que levou a Operação Sangria, deflagrada pela Polícia Federal, em conjunto com a Controladoria Geral da União e Ministério Público Federal, com o objetivo de investigar desvios de recursos, a determinar busca e apreensão na casa de secretários, na residência do governador, no palácio, tudo autorizado pelo ministro Francisco Falcão, do STJ. Foi pedida a prisão do próprio governador. Há pedido de afastamento do governador do cargo. Portanto, senhor presidente, nós estamos diante de situações gravíssimas. Segundo a Polícia Federal, os ilícitos envolvem desvios de recursos públicos da ordem de, no mínimo, 3 milhões de reais. Eu sei que Vossa Excelência tem tido zelo na condução dos trabalhos dessa CPI. Nós já aprovamos 2 requerimentos relativos ao estado do Amazonas. Queremos aprovar em relação a outros estados da federação. Mas veja, esse governador tem pedido de afastamento do cargo. A situação, portanto, é uma situação gravíssima. E eu queria fazer um apelo a Vossa Excelência que declinasse aos membros dessa CPI em que momento nós vamos colocar para votação o requerimento de convocação do governador do estado do Amazonas, e Vossa Excelência já deixou claro para esta comissão que não atua aqui para blindar o estado de Vossa Excelência, porque nós já aprovamos 2 requerimentos de lá.
Mas eu queria que Vossa Excelência sinalizasse para a comissão quando é que nós vamos pautar a convocação do governador. Estou começando por esse, que é uma situação mais evidente e já há elementos robustecendo os trabalhos da CPI, mas eu tenho aqui a relação de todas as outras operações da Polícia Federal que aconteceu no âmbito dos estados. O que apurou, o que detectou, quais são as fundadas suspeitas que há. Portanto, é a palavra pela ordem que faço a Vossa Excelência, rogando que possamos ter data e hora para votar esses requerimentos, também fazendo com que essa investigação aprofunde na busca de possíveis maus feitos que aconteceram nos estados e municípios. Durante a CPI, os estados e os municípios devem explicar o eventual mau uso de verbas, como na compra de respiradores e na abertura de leitos, como aconteceu em Manaus. A crise no Amazonas é um dos focos principais da CPI, mas até o momento os senadores não se debruçaram muito sobre o assunto no colegiado. O vice-presidente da CPI, Randolph Rodrigues, do Rede do Amapá, defendeu que o primeiro estado investigado seja o Amazonas, onde diz: nós teremos no Amazonas um bom ponto de partida para esclarecermos tudo isso. Randolph disse em uma entrevista a uma emissora de TV, afirmando que o Amazonas foi o epicentro do surgimento da nova cepa, que hoje infectou todo o país. Segundo o senador, é necessário esclarecer por que isso aconteceu. Se foi pelo aumento de infecções, então é importante que o governador do Amazonas responda se houver incentivo às aglomerações e quem foi o responsável. Randolph Rodrigues ainda disse que a investigação não seria contra o governador Wilson Lima, mas para esclarecer fatos. Se quando eclodiu a pandemia e as pessoas morreram asfixiadas por falta de oxigênio, qual foi o apoio prestado pelo governo federal? E se as omissões que ocorreram foram pelo governo estadual ou do governo federal. É necessário que isso seja respondido. As comissões parlamentares de inquérito não investigam pessoas, e sim investigam fatos.